Tudo bom, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal Juliano Peretti. Juliano Peretti aqui falando, tudo bem? Lembrando, o YouTube, mais uma vez, estou em um ambiente seguro, o equipamento absolutamente limpo, sem nenhum tipo de munição. E hoje eu vou falar um pouquinho dessa Smith & Wesson 22 Magnum. Mas antes de falar um pouco mais sobre ela, vamos ao range, porque este equipamento voltou esta semana da Smith & Wesson e eu vou falar depois dos testes o que estava acontecendo, mas vamos conferir se ela realmente voltou com a qualidade desejada, porque ele é um equipamento com a munição 22 Magnum, que é uma munição muito boa, mas não é uma munição ideal para pistola, ideal, e eu vou dizer por quê. Porque aqui o magazine que a Smith & Wesson lançou é um magazine de uma capacidade muito alta, mais alta do que o YouTube me permite dizer, que é acima de 20 unidades. Então não vou falar qual é a capacidade máxima, mas vocês podem pesquisar na internet. Mas eu vou colocar a capacidade máxima desse magazine e vamos ver se este equipamento agora está funcionando como deveria. A 22 Magnum também é uma munição muito boa para revólver e eu vou levar esse revólver aqui da Heritage de produção da Taurus no calibre 22 Magnum, que para revólver realmente ele é muito bom. Então vamos testar esses dois equipamentos e voltamos em breve para as análises finais desse vídeo. Vamos Pessoal, para esses testes eu vou utilizar essa munição da Winchester 22 Magnum, 40 grains, 1910 pés por segundo de velocidade. Obviamente que esta velocidade ela é atingida em um rifle, então com certeza vai perder um pouco ou bastante, deve chegar em torno de 1600 pés por segundo na pistola Smith & Wesson, e eu acredito que no revólver vai ser um pouco maior. Ali está a ordem de serviço da Smith & Wesson com 2 páginas de reparo, então vamos ver se realmente ela voltou com a qualidade desejada. É um equipamento extremamente preciso, né? Quase sem disparos, tem que ajustar o red dot um pouquinho para cá. Tá bom. Bom, pessoal, no total foram 5 munições círculo de fogo, né? Que falharam em 150. É o lado complicado da 22 Magnum. Agora, quer que a 22 Magnum funcione em 100%? É no revólver.
Então, pessoal, vou começar a análise da Smith & Wesson 22 Magnum com ela desmontada para mostrar algumas características desse equipamento que não são únicos para ele, porque a Smith & Wesson 5.7, que depois eu vou fazer um vídeo bem extenso sobre a 5.7 também, porque é uma munição que aqui nos Estados Unidos vem sendo muito bem utilizada, mas vamos falar agora da 22 Magnum. Então, como vocês podem ver, a base dela é de polímero, tá? Ela não troca os backstraps, mas é uma empunhadura bem interessante, ela é bem retangular, como vocês estão vendo, e arredondada aqui na parte da frente e na parte de trás, uma textura muito boa, como só Smith & Wesson sabe fazer, então achei bem interessante, e tem um tamanho razoável para minha mão, que é uma mão grande, então é um tamanho bem razoável, bem confortável. Mas uma das características mais interessantes da Smith & Wesson 22 Magnum é que ela tem um cano chamado aqui nos Estados Unidos de Tempo Barrel, tá? É um cano Tempo, que é um cano duplo e que ele utiliza os gases da munição 22 Magnum para ciclar. Lembra um pouco a ideia de uma R15, tá? Lembra um pouco, o mesmo princípio, mas esse aqui é o cano e você coloca ele dentro deste outro cano, tá? E assim você faz a ciclagem quando os gases são injetados, né? E aí esse aqui gira e elimina a munição, tá? Então é bem interessante o sistema dele, um sistema bem rápido, bem veloz e que faz com que o equipamento tenha um disparo relativamente rápido. Óbvio, pessoal, que eu vou falar um pouco mais lá na frente, que nós temos que considerar também o fato de ser uma munição 22 Magnum de círculo de fogo, que não é uma munição 100% confiável, tá? Então, vocês vão ver nos testes o que aconteceu, que realmente falhou uma quantidade, foram aproximadamente 150, 170 disparos, se eu não me engano, falharam 5 ou 6 munições. Houve sim, né, o contato com o círculo de fogo, mas a munição não disparou. Então, este é um aspecto que foge da qualidade do equipamento e aí cai no fato de não ser uma munição 100% confiável pela estrutura como ela é construída. Mas o que eu achei bem interessante foi esse sistema Tempo da Smith & Wesson, que faz com que os gases da munição sejam utilizados para a ciclagem do ferrolho. Agora, eu quero também fazer um parênteses aqui sobre a Osight. Este Red Dot da Osight, pessoal, é um Red Dot absolutamente incrível, muito bom. Eu gostei demais dele, tanto que eu já tenho uma boa quantidade desses Red Dots. E uma das lutas principais para quem usa bastante Red Dot é manter a carga do Red Dot, manter a bateria, porque eventualmente quando você vai precisar, principalmente que tem bastante equipamento, ter que ficar controlando, eu tenho mais de 20 Red Dots, ter que ficar controlando todas essas baterias é complicado. Então a Osight veio com um negócio muito interessante. Aqui você consegue ver se a bateria está boa, mas ela tem essa capa que carrega o Red Dot. E quando você coloca essa capinha, ele indica que a bateria do Red Dot está em 75%, muito legal. E se você retira, você sabe qual é a capacidade de carga do Red Dot, da capinha, desculpa. Então, quando você coloca aqui, ó, ele está em 75% e está carregando. Então, muito difícil você ficar sem a bateria. Então, esse Red Dot da Osight, ele tem um visor duplo, tá? Faz com que você tenha uma mira extremamente confiável. Eu tenho milhares de disparos com todos os Osights que eu tenho, não perde o zero, tá? Então eu vou colocar um link aí embaixo da loja onde vocês vão encontrar esse equipamento no Brasil e pode ter certeza que é um Red Dot de excelente qualidade. Hoje nos Estados Unidos é o melhor custo-benefício disparado. Porque às vezes a gente fala, poxa, eu vou comprar um Red Dot de $1.000, $2.000, $3.000, só que esses são Red Dots utilizados por forças especiais em ambientes extremamente agressivos, que não é o caso, principalmente dos civis. Então, se você tem um Red Dot de excelente qualidade, que não perde a sua regulagem, e ao mesmo tempo tem essa única, nenhum outro Red Dot tem isso aqui. Esse aqui é único no mercado. Então, você tem um equipamento que vai durar
muitos anos e a bateria dura bastante e você nunca vai incorrer no risco de ficar com o Red Dot sem a bateria. Este equipamento da Osight é incrível. Esse aqui é o Osight S, mas tem também, depois eu vou fazer para vocês, o Osight X e tem o Osight, que foi o primeiro lançamento. Este aqui, ele tem os três tipos de dot, tanto o ponto quanto o círculo e o círculo com um ponto no meio. Então você pode regular de acordo com a sua característica, a sua forma e a sua experiência. Eu gosto mais só do ponto vermelho, ok? Osight espetacular. Então, pessoal, voltamos a falar da Smith & Wesson 22 Magnum. Este aqui é um equipamento em polímero, como eu disse para vocês. O cano dele é de 4,35 polegadas, o que faz com que o equipamento seja muito preciso pelo tamanho do seu cano. Mas, ao mesmo tempo, é um equipamento até relativamente bom para o porte, apesar de ter um cano um pouco longo, mas ele é um equipamento fino. Tá? Ele é um equipamento bem fino e aqui nos Estados Unidos, principalmente nas regiões mais ao norte, por ser um equipamento que tem uma boa qualidade balística, mas ao mesmo tempo tem um recuo baixo, ele é utilizado por muitas pessoas de maior idade. Então as pessoas gostam bastante porque o 22 Magnum já é uma munição que já está disponível há décadas aqui nos Estados Unidos, ela está datada de 1950 aproximadamente, mas é uma munição que eu testei com a Winchester de 40 grains, mas é uma munição extremamente veloz. Esta, por exemplo, ela é de 1910 pés por segundo, ou seja, é uma munição extremamente rápida, o que faz com que tenha uma certa eficiência, principalmente para small games, como diz aqui, né? Para caça de animais de pequeno porte. Mas é uma munição também utilizada para defesa. Eu tenho uma série de munições aqui, inclusive Hollow Point, que é aquela expansiva, também para a defesa pessoal. Mas voltando aqui ao equipamento, ele vem com 4 magazines de altíssima capacidade, maior do que o YouTube permite que eu diga, mas ele está superior a 20 unidades de munição e vem com 4 magazines, ou seja, você tem, sem dúvida nenhuma, uma quantidade bem considerável e ele aumenta, inclusive, a empunhadura faz com que você tenha uma quantidade bem interessante de munição disponível, ok? Agora, eu tive um pouco de problema com esse equipamento em relação à ciclagem. Inclusive, ele voltou para a Smith & Wesson, até já joguei fora o papel aqui, mas eles refizeram boa parte do equipamento, trocaram alguns, né, trocaram inclusive o cano, porque ele estava falhando muito. Eu até entendo que com um magazine de altíssima capacidade, com uma munição 22 Magnum, que é uma munição, eu vou até mostrar aqui para vocês, vou deixar o equipamento de lado, vou mostrar aqui para vocês essa munição. A 22 Magnum é uma munição com círculo de fogo, tá? Mas é uma munição, vamos assim, eu vou resumir, é um 22 Long Rifle turbinado, tá? Bem mais rápido, e esse aqui ela tem uma ponta expansiva. Tá, então vamos guardar a munição aqui. Então, como é uma munição de círculo de fogo, uma quantidade muito grande no magazine, às vezes pode acontecer dela, assim, eu imaginava que ela ficasse um pouco desordenada, o que ocasionava uma série de falhas de alimentação no equipamento. E não foi só comigo, com uma série de outros YouTubers eu percebi isso. Então eu devolvi o equipamento para a Smith & Wesson, fizeram todos os testes possíveis, mas já trocaram alguma das peças e ela voltou. E eu já dei 150 disparos com 0 de falha, a não ser as falhas decorrentes da munição, porque não é uma munição 100% confiável. De 150 disparos, se eu não me engano, foram 5 ou 6 falhas que aconteceram na munição, mas isso acontece e, infelizmente, não é uma munição 100% confiável e quem utiliza esse equipamento já tem que esperar e tá com um treinamento bem em dia, que você simplesmente faz a ciclagem com velocidade e você volta a ter o equipamento funcionando a pronto uso. O gatilho dele é um gatilho de aproximadamente 5 libras, tá? Ele tem um reset um pouco elevado, mas a parede é bem proeminente e ela é bem estável. Ele é um gatilho flat, do jeito que eu gosto, então ele tem esse safe aqui também, tá? E ele também tem o safe manual,
não é algo que eu utilizo, mas tem um safe manual para quem gosta. Porque como é um equipamento muito comprado por pessoas lá do norte, que eventualmente usam também para porte não velado, porque em alguns estados aqui dos Estados Unidos é permitido que você utilize ele de forma constitucional, na parte de fora, você pode usar para fora, aparecendo, não tem problema. Então, o safe para este mercado é interessante, eles gostam do safe, tá? É um safe assim, até de certa forma duro, eu não gosto, mas se você desacopla ele, ele fica bem imperceptível, tá? Você pode desconsiderá-lo se você não gosta, e para quem gosta, tudo bem. Eu acredito que tem também a versão sem o safe, mas no lançamento eles lançaram só com a versão do safe. Ele tem um trilho tático de boa qualidade, muito interessante, então você tem uma série de lanternas ou lasers que você pode vir a colocar, tá? E obviamente é sempre bom testar, mas quando você coloca a lanterna, ela fica ainda mais estável, porque tem esse peso adicional. Alguns youtubers falaram que o problema ocasionado aqui na falha poderia ser em virtude do Red Dot. Eu não acredito, porque a fábrica realmente já lançou esse equipamento com a possibilidade de utilizar o Red Dot, senão não faz sentido que o Red Dot pudesse causar qualquer tipo de problema. Eu testei ela sem e com o Red Dot, agora está funcionando 100%. Então eu aconselho a quem tiver esse equipamento, está tendo algum problema de ciclagem, devolva o equipamento para a Smith & Wesson para que ela possa fazer todas as verificações e eventualmente trocar as peças, como foi o caso da minha. Eles trocaram as peças, demorou aproximadamente 1 mês e meio, eles devolveram o equipamento 100% funcionando. Vou continuar os testes, mas hoje eu confio mais e eu estava bem decepcionado com esse equipamento. Agora, aparentemente, as coisas estão melhorando. Como eu falei para vocês, eu gostei bastante desse Red Dot da Osight, ele senta muito fácil no equipamento. É um equipamento extremamente fino, então não é qualquer Red Dot que você vai colocar. Normalmente os Red Dots que você coloca em equipamentos normais, ele vai ficar um pouco mais elevado. Eu comprei uma base que você pode colocar Red Dots maiores, mas eu prefiro colocar o Red Dot menor, que é um pouco mais interessante você não usar a base, porque ele fica mais baixo e você consegue utilizar ainda as miras fixas com esse Red Dot, apesar que esse Red Dot também vem uma mira fixa aqui que você pode utilizar. Na frente ele usa a fibra ótica verde de excelente qualidade, muito fácil de você encontrar durante o dia, mas como eu gosto de Red Dot, ficou bem interessante esse Red Dot da Osight, o Osight X, que eu vou colocar no link aí para vocês, que estará disponível no Brasil também. É um equipamento de excelente qualidade, recomendo, gosto bastante, tenho vários, 100% confiável até agora, e o mais interessante é que dificilmente você vai ficar sem a bateria, porque você consegue carregá-lo com essa capinha que carrega o Red Dot por 3 vezes e provavelmente você jamais vai ter o problema de ficar com o Red Dot sem bateria usando este Osight. Um outro aspecto bem interessante desse equipamento é a empunhadura. É uma empunhadura relativamente grande, exatamente para suportar esse magazine de alta capacidade, tá? Ele não troca os backstraps, ele não vem com essa opção de trocar os backstraps, mas é um tamanho bem interessante se vocês levarem em consideração que eu tenho uma mão grande, olha como ele abraça muito bem o equipamento e traz uma extrema estabilidade, principalmente pelo fato dele ter uma curvatura ideal para mim, que é o de 18 graus, que é exatamente a mesma da 1911. Então, este equipamento, ele lembra muito as características da 1911 em relação aos seus ângulos. Eu considero um equipamento extremamente fácil de você disparar, muito confortável, principalmente por utilizar a munição 22 Magnum, que é melhor que a 22 LR, com certeza muito mais rápida, mais eficiente, mas tem o mesmo problema da 22 LR, que é uma munição círculo de fogo que está fadada a alguns tipos de falha também. Como eu disse para vocês, eu tive em 150 disparos aproximadamente 5 ou 6 eventuais, 5 ou 6 não disparos. Então, por isso que quando você dispara esse equipamento, se você vai utilizar ele para caça ou para qualquer outro tipo de ocorrência, é interessante que você tenha um bom treinamento. Se você eventualmente encontrou, não pense 2 vezes, faça a ciclagem do equipamento, elimine aquela munição que não foi disparada e você volta a ter o equipamento a pronto uso também. Ele tem aqui a possibilidade de você liberar o ferrolho dos 2 lados, tá? Ele é ambidestro nesse aspecto. O magazine só é liberado deste lado, mas ele pode ser trocado para esse lado também. Eu gostei bastante do botão de ejeção do carregador. Fica bem confortável, com uma pressão extremamente interessante.
É um magazine em polímero, tá? Eu até gostaria, eu gosto mais dos de metal, tá? Provavelmente, numa evolução desse equipamento, possa vir de metal. Eu não sei por que eles optaram pelo polímero, provavelmente pela capacidade eles tiveram que optar pelo polímero. Fica um magazine fica um carregador extremamente leve, tá? Mas ele tem uma ejeção interessante, ele sai muito fácil, tá? E não é um equipamento que você vai utilizar para algo que seja extremamente necessário, você ter uma ejeção super veloz. Mas ele pode sim ser utilizado para a competição, apesar de que eu não recomendo muito a munição 22 Magnum LR. Eu não recomendo muito a 22 Magnum para competição, exatamente por não ser uma munição extremamente confiável e ele pode eventualmente ocasionar falhas. Então você vai perder tempo se você utilizar essa munição. Mas para caça, ou uma eventual defesa, principalmente pelo fato de ele ter uma altíssima capacidade, é um equipamento relativamente interessante. Mas para você treinar, ir no clube de tiro, é diversão garantida, porque é um equipamento extremamente fácil de atirar, com uma precisão absurda, muito bom, muito fácil de controlar, e eu gosto bastante da Smith & Wesson, fez um equipamento de qualidade. Fiquei um pouco preocupado com as falhas que ocasionaram nesse equipamento no início, mas aparentemente todas elas foram resolvidas. Vou continuar os testes, vou continuar informando vocês aqui. A munição 22 Magnum, ela não foi desenvolvida especificamente para pistola, pelo contrário, ela foi desenvolvida para rifles. Então você tem que entender também que não é uma munição específica para esse tipo de equipamento, mas está funcionando muito bem, relativamente bem. Aqui nos Estados Unidos você tem uma variedade muito grande de 22 Magnum. Eu acredito que ela não é uma munição permitida no Brasil. Acredito, coloque aí por favor nos comentários, para que eu consiga entender um pouco mais dessa complexidade que é no Brasil, que eu realmente fico surpreso com algumas informações que vocês me passam. Agradeço muito os comentários que vocês fazem, são sempre comentários maravilhosos. Eu tenho realmente seguidores fenomenais. Então é isso aí, pessoal. Smith & Wesson 22 Magnum, com a característica muito interessante do cano tempo, como eu mostrei para vocês quando ela estava desmontada. Ela tem uma operação a gás, faz com que ela seja extremamente veloz e super confiável, só que este tipo de equipamento depende de uma lubrificação muito interessante. Inclusive na parte interna do cano é interessante você usar um pouco de graxa específica para equipamentos de fogo. É isso aí, pessoal. Smith & Wesson 22 Magnum, por favor, coloquem nos comentários qual a experiência que vocês têm com esse tipo de munição, se ela é permitida ou não no Brasil, e espero que em breve vocês também possam utilizar esse equipamento aqui nos Estados Unidos, ou que um dia ele também esteja disponível para vocês aí no Brasil. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhe, vamos se inscrever no canal, vamos fazer com que o canal cresça bastante, atingindo o mais breve possível a marca superior a 100 mil seguidores, e aí a gente vai conseguir crescer esse canal com muita qualidade e muita informação. Mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus.